Vamos abrir um bloco muito importante e aí eu vou colocar o meu fone para dar o bom exemplo para vocês, que a partir de agora a gente volta para o fone canal 2, ok? Então todos aí com nossos fones. Canal 2. Nós vamos falar agora, abrir um bloco muito importante aqui na Arena, dedicado à beleza limpa. Todos os dias teremos conteúdos especiais sobre esse tema na nossa programação. E para abrir esse bloco, na nossa próxima palestra, vai abordar sobre uma nova estética para o século XXI. Uma beleza mais consciente e que se conecta com a ancestralidade. O foco é entender o que é de fato beleza limpa e como ela pode ir além da estética. Tá sem voz aqui, Gu? Agora voltou? É que tem que ter com fone. O fone no canal 2. Então com voz, né? Quem tá com fone, então reforçando colocar o fone canal 2. Sim, aqui agora vai sair a voz aqui externa e só ficaremos no fone porque teremos 2 palcos ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá? Para falar sobre beleza integral, já temos o nosso convidado, Gustavo? Já, ela está cercada ali pelo Rony também. Então vamos aguardar, cadê a nossa convidada? Só vamos deixar a nossa convidada passar para falar sobre esse tema tão importante na Naturaltech, que é beleza limpa, clean label. Cadê nossa Cris? Vamos lá? Então, pessoal, para falar sobre beleza integral, convidamos ela, que é uma das vozes mais importantes do Clean Beauty no Brasil, cosmetóloga e fundadora do Grupo Laces, Cris Dias. Seja muito bem-vinda, Cris. Venha para o nosso palco da Naturaltech. Pessoal, e uma salva de palmas para a Cris, né? Para recebê-la com essa energia que ela merece, né? A Cris recebeu, traz também a sua garrafinha aqui, presente da Paco, nosso patrocinador, personalizada. Também tem a sua aguinha. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda ao palco Naturaltech, tá? Você pode colocar o seu fone para você se ouvir. Tem slidezinhos para Cris? Então o verdinho passa. Fique à vontade, o palco é todo seu, Cris. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, como vocês estão? Eu preciso iniciar falando que a minha voz hoje me deixou na mão. Então eu pedi já desculpa que eu estou sem voz, mas como eu sou Mariana muito teimosa e muito persistente, eu falei, mesmo sem voz eu vou, porque eu me preparei bastante e é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal você olhar para os lados e ver tantos alimentos conscientes, tantos cosméticos nesse universo de beleza consciente. Então estou muito feliz de estar aqui falando para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu vivo na minha vida há algum tempo, que é sobre beleza integral e regenerativa. Vocês estão me entendendo bem? Tá tudo bem? Se a voz falar, vocês me desculpem, levanta a mão que eu falo de novo, tá bom? Então tá bom. Então, para me apresentar, eu sou a Cris Dias, tenho 52 anos, tenho 2 filhos, sou casada, tenho um filho de 30, uma filha de 29. E trabalho com cabelo desde os meus 15 anos de idade. E sou formada em cosmetologia, além de cabeleireira. Primeiro eu fui cabeleireira, depois me formei em cosmetologia. Fiz especializações em Ayurveda e tricologia, para justamente ser a pessoa apaixonada por plantas e por beleza mais consciente. Tá zerado aqui, tá? No meu tempo, vocês vão me deixar aqui. Acho que é o verdinho que passa. Meninos, é o verde? Tá indo. Ah, foi demais. Volta. E aí eu queria começar com uma provocação.
sobre beleza. Porque às vezes a gente acha que beleza é uma coisa superficial. Mas ela pode ter uma profundidade, né, uma conexão profunda com o seu bem-estar, com a sua autoestima, de um lugar muito diferente. Eu quero que vocês guardem essa pergunta para que a gente possa construir um pouquinho. Se eu sair daqui com uma semente plantada dentro de vocês, eu já vou ficar muito feliz. Então é sobre isso. E eu quero começar com essa foto. Essa é minha mãe, Mercedes Dias, uma senhora de 80... Aí nessa foto ela tinha 86 anos. Essa foto foi de uma campanha que ela fez para a Vogue. E era uma edição de sustentabilidade, né? Então falava sobre vários olhares sobre sustentabilidade, em especial sobre beleza. E aí uma mulher de 86 anos, sem maquiagem, com os cabelos naturais, né? A forma natural. Ela usa coloração, que eu vou contar para vocês, vegetal. E do lado de milênios, de jovens, né? E o tema da campanha era consciência e consequência. Justamente porque as escolhas que a gente faz no dia a dia, atrapalha se eu tirar? Não, né? Eu aqui não ouço, né? Só para eu não ficar, porque eu estou nasalada. Então, as escolhas que a gente faz no dia a dia faz com que a gente, de fato, se conecte com o futuro que a gente quer para a nossa vida, para o nosso planeta. Então, eu gosto muito dessa foto. E eu e ela fundamos, provavelmente, o primeiro, né, grande grupo de beleza limpa do Brasil, que é o Grupo Laces, que eu vou contar um pouquinho da história. Que eu me orgulho muito de fazer parte dessa jornada dessa empresa, porque mulheres empreendedoras têm um desafio muito grande, né? Até hoje, imagina, há 38 anos atrás. E essa mulher, que é a minha mãe, que hoje tem 91 anos, tem muito orgulho da empresa que ela criou e da jornada de beleza limpa que a gente tem trilhado. Então, eu gosto muito de colocar essa foto por conta de mostrar para vocês que é possível fazer consciência, ter consciência e consequências dos nossos atos e chegar no fim da nossa vida, né, com orgulho de tudo aquilo que a gente deixou como legado. E aqui eu começo a contar um pouquinho a história do Laces, né? O Laces, eu queria perguntar, vocês conhecem o que é o Laces? Todo mundo conhece? Quem não conhece, nunca ouviu falar? Tá bom. Beleza. O Grupo Laces se inicia em 1987 como uma empresa familiar, onde a gente tem como foco a saúde do cabelo e a beleza ser consequência dessa saúde com produtos naturais e orgânicos, dentro de uma metodologia própria. Então a gente, na verdade, se inicia, né, essa jornada em 87, mas recebemos a ancestralidade do meu avô, que era um barbeiro naturalista vindo da Espanha em 1920. Veio para se casar com a minha avó, tiveram 7 filhos da minha mãe, foi essa 7ª filha. E apaixonada pelo pai, herdou essas fórmulas e seguiu esses preceitos do cuidado, do couro cabeludo, do fio com produtos naturais. E aí nós começamos a nossa jornada, desde 1987, construindo, né, esse caminho da beleza limpa. Que ele não é tão óbvio quanto às vezes a gente olha hoje a história de trás para frente. Mas, por exemplo, produzir cosméticos naturais há 38 anos atrás era algo que nenhuma fábrica queria fazer. Se hoje já é difícil pelas quantidades, pelas matérias-primas, pelo preço, imagina quase 40 anos atrás. Então a gente foi construindo, né, desde o salão, do espaço de beleza, até os nossos insumos, a nossa coloração, todo o processo de educação dos profissionais, fazendo essa grande jornada aí de quase 40 anos do universo da beleza. E aqui eu mostro para vocês um pouquinho do nosso ecossistema de beleza. Então, o Laces criou essa jornada, né, quando o cliente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O cliente no centro, quando ele consome, né, os nossos serviços e os nossos produtos, aqui são as marcas, né,
Cris Juice Organics, Calma, Slow Beauty, que é a nossa plataforma digital, nossos produtos Laces e Bioma, que são os Bioma Salões, que são salões autorizados, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E você tem, né, todo o anel de fora, que são parceiros com sinergia de negócio, e parceiros que a gente vai conectando ao nosso ecossistema para que tenha essa entrega, né, da sociedade, na sociedade civil, todo esse, através, por exemplo, do Bem Querer Mulher, de projetos no Xingu, no projeto com o DHL, que é um projeto interno nosso, com os nossos colaboradores. A gente faz compensação de carbono desde 2014, então a gente é carbon free desde 2014. O projeto do Balé Paraisópolis, então devolvendo, né, para a sociedade civil aquilo que ela necessita através do consumo consciente, da bioeconomia e de comércio justo. Então a gente tem 10 unidades próprias, 64 licenciados, que são os Bioma Salons, que eu vou falar um pouco, e nós somos a primeira rede de hair spas do Brasil. Então, para quem não conhece, essas são um pouco das nossas unidades. A gente tem em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, vocês percebem que os ambientes, eles são pensados para momentos de bem-estar, de conexão com a natureza, com a luz natural, com a madeira de demolição. Então, tendo, né, todo esse olhar de bem-estar conectado ao seu momento de beleza. A gente tem 2 unidades no Rio de Janeiro e aqui em Belo Horizonte também. E aqui vou ver se eu consigo passar esse vídeo. Aqui é a nossa estação de tratamento. A gente lava cabelo com água da chuva. Depois a gente capta essa água da chuva através da estação de tratamento que é purificada. Lava os cabelos, purifica novamente e molha todas aquelas 1.200 plantas que a gente tem em cada unidade. Essa é a unidade de Moema. Eu acho que travou um pouco, mas dá pra você... Ah, não, tá aqui, dá pra ver. Provavelmente o Laces dos salões e grupos de beleza a menor pegada hídrica, porque a gente tem todo esse sistema em algumas das nossas unidades, também não são em todas as unidades, mas que faz com que a gente tenha essa preocupação, né, com os recursos que a gente utiliza. Foi. E aqui os nossos produtos. Né? Então, os produtos eles são com alto índice de naturalidade, veganos, cruelty-free. As embalagens são biodegradáveis, elas são recicladas e recicláveis. E a gente tem uma enzima, que é uma tecnologia dentro das embalagens, que chama Go Green, que em vez de levar 200 anos para biodegradar, ela leva 5 anos. Então, fazendo com que, se for descartada incorretamente, a gente tenha, né, um mínimo impacto da beleza no meio ambiente. Livre de parabenos, né, e livre de substâncias tóxicas que podem ocasionar disrupção hormonal, disruptores hormonais, alguns sistemas de alergia. Então, que hoje é muito importante, é um pouco disso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente queria falar especificamente de um produto, que é esse aqui, ó, que é muito legal, que é o pré-tratamento soro, que é um dos produtos que a gente tem 98% de origem vegetal. É uma proteína que a gente aplica no cabelo antes de lavar, com cabelo seco e sujo. E a gente fez um estudo
que só o fato de a gente ter usado esse tipo de processo, de você poder tratar do seu cabelo a seco, a gente fez um cálculo que a gente reduz 5 minutos a menos na hora do banho. E com isso, em 10 anos, a gente conseguiu calcular 10 bilhões de litros de água economizados. Ou seja, o equivalente a 4.300 piscinas olímpicas de água que não foi descartado de uma forma, vamos dizer assim, desperdiçado. Então é muito legal porque é um produto que, além de ser natural, que é um grande restaurador da fibra capilar, que você usa antes da prática de esporte, antes da praia, antes de piscina, você também usa de forma responsável com relação ao meio ambiente. E aqui, falando da coloração vegetal, que foi um produto inovador, que a gente levou quase 5 anos para desenvolver. É uma coloração 100% vegetal. Imagina que a gente colore os cabelos com plantas. 100% plantas. E essa coloração a gente levou um grande desafio, né, para desenvolver, mas ela ganhou esse prêmio de inovação tecnológica e sustentabilidade, que é um prêmio que a Anshan e o jornal Estadão proporciona. E muito feliz porque o que é legal dessa coloração? Mulheres alérgicas, mulheres grávidas, mulheres pós-tratamento químico, né, de câncer, podem colorir os cabelos, podem manter os seus cabelos coloridos e tratados. E aqui falar um pouco desse Bioma Salon, né, que são salões como se fossem franquias, mas são salões autorizados a usar toda a metodologia Laces, produtos Laces, que cria essa grande comunidade. Hoje somos, como eu falei, 64. Então, pelo Brasil, já é uma grande voz de beleza limpa. Então, você imagina um salão onde antigamente você usava produtos europeus, produtos americanos, de beleza fóssil, porque todos esses produtos têm ingredientes fósseis, que podem causar alergia para quem usa, pode causar intoxicação do corpo. E além de tudo, quando vai para o meio ambiente, isso também causa poluição. Às vezes a gente se preocupa em usar um produto vegano, mas não pensa nos microplásticos que tem dentro do nosso shampoo, dentro do nosso condicionador, e que vai uma hora para a água, e que isso vai afetar todos os animais, vai afetar o nosso próprio corpo. Então, a gente precisa ampliar esse olhar sobre a beleza, né? Ampliar esse nosso conceito de beleza. E o mais legal é que, assim, são salões que eles têm, não é só um salão que vocês podem estar pensando assim, mas será que esses salões têm cliente? Né, por exemplo. E aí é muito legal, porque aqui são depoimentos de alguns deles, né? Então, eles têm resultado, porque a gente está falando de alta performance. Né? Eu não sei se alguém daqui é desenvolvedor de produto ou tem relacionamento com isso. O quanto é desafiador você ter alta performance em cabelo, né? Quando você desenvolve cosmético. Então, a gente é uma marca de 38 anos de funcionalidade. Os nossos produtos têm funcionalidade, têm performance. Então, que é o maior desafio quando você troca um produto europeu. É o primeiro questionamento que o cabeleireiro acaba nos falando. Então, aqui comprovando, né, esse salão, que o cabelo fica muito mais forte, saudável, que tem alta performance. A questão financeira, crescimento de 187%, só pela força da marca, pela força de ser clean beauty, pela força de ser produtos mais amigáveis, veganos, naturais. Né, o resultado para as pessoas que trabalham, né, de não usar tanta química. Imagina o profissional da beleza todos os dias respirando aqueles produtos químicos. Então, o bem-estar que ele sente por trabalhar com produtos mais limpos. E o apoio, né, da comunidade, de você... a gente acabou de ouvir uma palestra, né, do Rony falando da questão de como o wellness é o futuro. Né? A gente que está aqui provavelmente já entendeu isso. Mas
o universo da beleza ainda está aprendendo sobre isso, né? Então, é muito interessante que esse profissional fala de fato, olha, hoje eu sei que o futuro é bem-estar, é beleza limpa. Então, é muito interessante o desenvolvimento. Olá, pessoal. Meu nome é Valéria Neone. Meu nome é Thiago Lima. Eu vou passar mais rapidinho. E por conta disso, nós, como Grupo Laces, fomos chamados para palestrar em três palestras na COP27, que é a maior conferência do clima que acontece, que é nomeado pela ONU. Na COP27, que foi no Egito, e na COP28, que foi em Dubai. E participamos também da COP16, que é da biodiversidade, que foi na Colômbia, em Cali. E esse ano, vamos estar na COP30, né? O Laces, ele tem esse pilar de sustentabilidade, é um pilar que a gente se preocupa bastante. Mas eu vou contar para vocês, quando eles nos chamaram para ir para a COP, foi até engraçado, porque a pessoa do nosso marketing atendeu e falou assim, tá bom, manda, né, o e-mail, achando que era um trote. Porque a gente, como empresa média, eu falo que a gente não tem uma cadeira de sustentabilidade e que a gente fazia sustentabilidade por ser algo que a gente acreditava. Mas não porque a gente colocava no nosso marketing, né? E quando a pessoa ligou para a gente pela primeira vez, lá na COP27, ela falou assim, tá bom, manda. E quando a gente viu, a gente falou, meu Deus, e agora? A gente vai ter que ir para lá falar sobre isso, né? E foi muito legal, porque a partir daquele momento, a gente de fato se empoderou dessa roupa que a gente já vestia há algum tempo. E foi muito legal. Então a gente provavelmente é o primeiro grupo de beleza que tem, né, toda essa preocupação em ter o GHG protocolo, que é essa mensuração, né, de toda a pegada de carbono, de lixo, de logística reversa, de todo esse impacto que a beleza tem dentro do nosso sistema. E a gente criou o que a gente chamou de índice Laces. Aquele que eu falei das piscinas, a gente colocou como índice soro, que é o produto. E esse a gente vai levar agora para a COP30 em Belém, que é em novembro, né, esse ano aqui no Brasil. Vamos receber a conferência do clima. A gente vai levar esse estudo que a gente tem. Vou tomar um golinho de água, gente. Que é o índice Laces de compensação de carbono, que a gente sabe que cada cadeira de salão emite 250 quilos de CO2 por ano. Então, a gente às vezes nem pensa, né? E uma coisa curiosa que eu vou falar para vocês. Vocês imaginam quanto de papel... Sabe papel alumínio? As mulheres vão ter mais habilidade para falar sobre isso. Quem faz reflexo usa aqueles filetos de papel alumínio, né? Vocês já devem ter visto. Cada cabeça de reflexo descarta no meio ambiente 250 gramas de papel alumínio. Só em São Paulo são despejadas, só para as mulheres ficarem loiras, 250 vezes 65 mil salões, que é o que tem em salões em São Paulo. Se ele fizer um reflexo por dia, dá mais de 15 toneladas por dia, só para as mulheres ficarem louras. Então, o lixo da beleza, ela é muito além do frasco que a gente consome. Então, a gente precisa cada vez mais se conectar a isso. A gente tem uma ferramenta que chama Home Meshes, que é uma ferramenta que a gente usa, que é própria para mechas, que deixa de descartar esses 250 gramas de papel alumínio. E é isso que a gente vai contar lá na COP. E aí, agora entrando na nossa, um pouco, né, o que a gente é, né? Somos um varejo, né, contemporâneo de beleza, bem-estar, cura e regeneração, com bastante foco em ESG. E como que é a beleza nesse momento do século XXI para vocês? O que vocês imaginam da beleza? Né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento desafiador, né, da sociedade líquida e do espetáculo.
né, onde toda a nossa vida é editada e colocada dentro de uma mídia social, onde cria, né, esses filtros como autenticidade, né? Nós estamos super conectados e ao mesmo tempo desconectados. Esse individualismo, essa vida fragmentada, como se a gente estivesse o tempo inteiro nesse fragmento. E ao mesmo tempo muito rápida, que a gente tem que se adaptar, né? Essa rapidez de que a gente não tem tempo, nem não se aprofunda em nada, tudo é muito passageiro. E o que causa isso na gente, né? Essa vida editada, essas conexões narcisistas, né? Como que a gente está vivendo? O que causa isso? Causa essa desconexão de si, esse vazio existencial, porque a gente vê só as coisas completamente perfeitas, né? Eu posso falar hoje, eu não estou gripada, eu fiquei rouca por conta de trabalho, porque eu estava muito nervosa de vir aqui falar para vocês. É muito louco isso, porque às vezes as pessoas podem me olhar e todo mundo que me olha fala assim, né? Nossa, mas você já está tão acostumada, né, a fazer determinadas coisas. Mas o que a gente fala para a gente mesmo é o que vai editar a nossa vida e o que vai o nosso corpo vivenciar isso. Eu estava super, assim, a Silvinha que está aqui me vendo, e que agradeço muito o convite de eu estar aqui. A gente falou bastante, você vai tirar de letra, é tudo maravilhoso. Eu falei, não, eu sei, mas o meu corpo sente esse desafio. Né? Então é sobre isso, né? O que a gente está falando para a gente mesmo. E a gente está vivendo num momento muito especial do mundo ao mesmo tempo. Nunca tivemos 7 gerações vivendo no mesmo momento no planeta. Isso é único, a gente nunca viveu isso. Ao mesmo tempo a gente está desconectado. Então o que a gente tem que fazer para que a gente se conecte com a gente, para que a gente possa se conectar com o outro e aí criar pontes. Então a gente vê, né, os estudos acontecendo por aí, né? Então o quanto vocês sabiam que o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do planeta. A gente está no número 1. E não sei se é coincidência, mas a gente também é o mais conectado nas mídias sociais. Isso já é minha opinião. Aí fica para pensar, já não é estudo, mas já é minha opinião. Então, e qual é o impacto dessas redes sociais na vida, na nossa vida, de cada um de vocês que estão aqui, e na vida desses adolescentes? Não é por acaso também o maior índice de suicídio em adolescentes, porque eles estão em formação do seu caráter, da sua personalidade, precisam de validação. E como que eles estão sendo validados, né? Só olham aquele universo perfeito, das vidas perfeitas. E os cosméticos, né? A gente falando de cosmético, né? Falando essa loucura de consumo desenfreada, de coisas que a gente não precisa, de coisas que a gente não faz sentido para a nossa vida. Para as crianças, eu tenho 52 anos, eu falei para vocês. Quando eu era pequena, eu gostava de passar um batom da minha mãe, óbvio. Todos nós, talvez, algumas contemporâneas minhas aqui, né? Tudo bem, mas fazer skincare, Jesus amado, pelo amor de Deus. Uma criança precisa de skincare. Né? Uma coisa é brincar, vamos brincar. Outra coisa, em vez de trocar com brinquedo, você usar o skincare como brinquedo. Você ir num grande grupo de beleza e fazer, né, que é o movimento lá da Sephora Kids. Então, assim, o que será que está acontecendo com a gente? E aí eu volto, né, porque o meu objetivo aqui não é criticar e nem... É só fazer vocês pensarem um pouquinho. Como que a gente pode mudar isso?
Eu acredito que através do conhecimento, do seu autoconhecimento e do conhecimento das coisas. Porque a gente conhecendo, a gente sabendo, uma vez que a gente sabe, não dá para não saber, a gente já sabe. E aí, sabendo, a gente faz escolhas diferentes, né? E mais conscientes. Então, eu gosto muito dessa frase. O consumo é um ato político, onde você coloca a energia do dinheiro, é o que vai ou não fazer a entrega de um futuro mais regenerativo. Regenerativo, hoje não é suficiente ser sustentável. Hoje a gente já passou de ser sustentável. A gente tem que ser regenerativo, além de ser sustentável, regenerar o planeta. E como que a gente pode fazer isso? Através do nosso ato. A gente costuma falar muito sobre o que vocês acham mais que muda? O cartão de crédito ou o voto? O que vocês acham? Na minha humilde opinião, deveria ser o voto, né? Mas a gente sabe que é tão complexo e a gente não vai entrar nessa seara. Então eu acredito que o poder da compra, o poder do nosso cartão de crédito, onde eu passo o meu cartão de crédito, a energia do meu dinheiro, é o que eu vou fomentar essa empresa para o futuro. É o que eu quero ver o meu filho, eu quero ver os meus netos tendo futuro. Então isso é muito importante, está na mão de vocês, de cada um de vocês que está aqui, a educar os seus filhos, a educar o seu consumo. E eu gosto muito desse termo, temos que ser alquimistas sociais. Os alquimistas do passado eram pessoas precursoras, na antiguidade, na Idade Média, precursoras aos químicos de hoje, aos cientistas, que transformavam metais simples em metais nobres, chumbo em ouro. Então temos que ser alquimistas sociais, né? Um termo da Andrea Bisker que eu gosto muito, que é a capacidade de transformar essa realidade humana, conectar pessoas e criar pontes, criar conexão em movimento ao coletivo para um senso de comunidade. A humanidade só sobreviveu porque ela se agrupou. Lá o Homo sapiens sapiens, lá atrás, ele só sobreviveu porque ele se agrupou. Ele se organizou, ele se conectou e por isso ele sobreviveu. Então por que a gente acha que o Covid lá do outro lado do mundo chegou aqui tão rápido? Porque a gente está conectado à natureza, às pessoas, a tudo. O que eu penso aqui está fazendo um campo de energia que está vibrando e está conectando tudo. Então é muito importante que a gente se conecte com essa responsabilidade. E o que é beleza para mim? Beleza para mim é esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito. É essa conexão que vem de dentro, que vem essa conexão entre o que eu penso, o que eu sou e o que eu ajo. É o equilíbrio entre a forma e conteúdo. É a consciência de ser natureza. A gente esquece que somos natureza, a gente não deixou. A gente acha, às vezes quando a gente pergunta, vou pensar em natureza, a gente pensa numa árvore lá fora. Né? Mas nós somos natureza e nós estamos inteiramente conectados. Eu gosto muito dessa frase do Satish Kumar, que é para mim um sábio, ativista, ex-monge que vem da Índia, maravilhoso, tem um livro incrível até que chama Amor Radical. E ele fala, a beleza é o princípio fundamental do universo e baseia-se numa relação harmoniosa entre a totalidade e o ecossistema. Nós estamos completamente conectados à natureza e ela a nós. E aí, né, a gente acabou de sair de uma palestra do Rony, cheio de tendências de inteligência artificial, né? Cheio de... Eu acho que de fato, não é uma tendência, é algo que veio para ficar. Veio para otimizar coisas para a gente poder trabalhar de forma mais inteligente, vamos dizer assim. Mas eu quero aproveitar para que a gente se conecte a outra inteligência, a inteligência ancestral, as nossas raízes. E esse termo eu não posso falar que não é um termo que eu criei, tá? A minha querida amiga Petra Chaves que criou.
Eu acredito que o futuro é ancestral. Quando a gente estuda, né, como eu falei para vocês, eu sou terapeuta ayurvédica, além de cabeleireira e amante das plantas. Quando a gente estuda o Ayurveda, para você se alimentar, você tem que entender como que está o clima lá fora. Por exemplo, eu hoje, né, estou... Pessoal, desculpa não tomar a garrafinha, mas é que está gelada. E no Ayurveda a gente não toma água gelada, por exemplo. E eu ainda estou com a garganta ruim. Então, no Ayurveda, a gente olha, né, para a natureza para a gente se alimentar. E eu gosto muito de um significado de beleza que os indianos falam, essa palavra em sânscrito, que chama Sundarya, que é o que transborda o coração, ou seja, o resultado de uma saúde interna em equilíbrio e a alegria de viver a sua melhor versão. Vou contar uma história bem rapidinha. Eu me formei em terapia ayurvédica e fui fazer uma especialização em beleza com dermatologistas na Índia. Fiquei trabalhando no consultório lá. E é muito louco, porque como é diferente, né, a gente entrar no consultório dermatológico no Brasil, ou até nos Estados Unidos, e trabalhar na Índia. Porque o dermatologista ele vai olhar para você, ele vai entender como que você entrou no consultório, como que você se senta, ele vai colocar a mão na sua pele para entender a temperatura do seu corpo, ele vai olhar nos seus olhos e ver se ele está brilhante, ele vai olhar no seu cabelo, ele vai perceber se ele está seco. Porque a beleza vem de dentro. E provavelmente você vai sair do consultório com uma lista de alimentos para que você faça uma desintoxicação alimentar antes de começar qualquer tratamento. Porque a relação de beleza com eles... Lembra como a nossa avó, minha avó falava muito isso. Ai, quando você está, como a sua pele está bonita, né? Como você está, os seus olhos brilham. Então, olha como essa sabedoria ancestral, ela tem, né, essa conexão com nossa saúde interna, com o nosso bem-estar mental. Para o Ayurveda, a primeira fonte de doenças é a nossa mente. Depois, o estilo de vida. O terceiro causa de doenças é a alimentação. Então, se a gente pensar essas coisas, a gente fala, ai, mas a minha mãe, né, a gente adora usar a palavra, ah, mas é genético isso, é genético. E hoje a medicina moderna já fala que apenas 2% é genético, 3% é genético, 97% é o que eles chamam de epigenética, que é o nosso estilo de vida, as nossas emoções, a nossa alimentação. Então, a medicina ancestral, ela já fala sobre isso. Há muitos anos, o Ayurveda, que é a ciência da vida, fala há 5.000 anos. As escrituras, de onde eles tiram esse conhecimento, tem 5.000 anos. E eu gosto muito também dessa palavra, né, dos japoneses, que é shibui, que significa beleza sutil do cotidiano, que não grita, sussurra, que valoriza as pequenas coisas, valoriza o vazio entre as palavras. É o estado de presença, é o poder respirar entre uma palavra e outra, não acelerar o áudio do celular. Gente, mas a vida é muito rápida, né? A gente precisa ter rapidez. Será? Será que a gente não pode ser mais programado? Eu assim, desafio vocês, se a gente olhar no nosso celular, tem aquele aplicativo, que eu nem sei se é um aplicativo, mas acho que é um dispositivo do celular. Quanto tempo cada um de vocês fica por semana nas mídias sociais? Eu sou uma pessoa que eu tento me controlar e eu fico 6 horas. Quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que mudar isso ontem. Pelo amor de Deus, eu trabalho com isso, né, no Laces e tudo mais, mas não importa. E olha que eu acordo mais cedo para fazer meus rituais e as minhas coisas que eu gosto de fazer antes de trabalhar. Mas mesmo assim eu ainda fico perdida ali, 1 hora por dia. É uma loucura isso. Então o tempo, ele não volta, né, gente? A gente precisa ter consciência. Então,
O meu como aqui é talvez deixar minha humilde opinião no sentido de como que a gente faz esse caminho, né? O nosso cérebro, a gente precisa fazer caminhos para que ele se conecte àquilo que a gente quer fazer como hábito. As pessoas dizem que a gente tem que repetir 21 vezes alguma coisa para aquilo se transformar em hábito. São estradas neurais que a gente faz e isso precisa ter intenção, disciplina e dar tempo ao tempo para que aconteça. Então, o autoconhecimento, ele é um caminho. A autorresponsabilidade é muito importante, saber que eu sou responsável pela minha saúde, pelo meu bem-estar. As minhas escolhas individuais, elas fazem sentido? Ou eu estou vivendo nesse rolar de tempo perdido ali dentro? Não que eu seja contra a mídia social, eu acho maravilhoso, né? Conecta milhões de pessoas. Mas o quanto disso faz sentido para a minha vida? Então, o que faz sentido de fato para que eu tenha uma vida mais regenerativa para mim, para a minha saúde e para o planeta? Será que eu consigo fazer esse empoderamento de mim, né, de quem eu sou, para que eu possa deixar o meu ser verdadeiro e único vir para o mundo, para eu conseguir me conectar a de fato o que eu vim fazer no mundo? E essas escolhas, né, é o que fazem a nossa vida fazer sentido, com presença, com discernimento. E eu gosto muito dessa frase do Deepak Chopra, que tem um livro muito incrível que fala, né, sobre isso, sobre alimentação consciente, ou mindful eating, né, que é tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa frase é sensacional. E qual é a ferramenta que eu vou usar? A gente tem, né, nosso templo sagrado, nosso templo perfeito, que é esse corpo maravilhoso, que tem a ferramenta dos 5 sentidos, que faz a gente se conectar, o que tem para fora, o que eu vou escolher colocar para dentro. Eu sou a minha experiência mais ilustre. E aí, eu coloco esses 5 sentidos, de fato, como esse caminho que a gente pode se conectar. Gente, estou super atrasada, agora que eu vi ali. Então, a visão, o que eu deixo entrar, né, através do que eu estou assistindo, o que eu vou me conectando. O tato, eu delego só ao outro, ao abraço, ao me conectar a mim mesma. Né? E o meu amor próprio, onde está? O ouvir, sons são frequências, o que eu deixo entrar através dos meus ouvidos, o que eu falo através do meu som no mundo. O olfato, eu faço escolhas, né? O olfato está ligado com o nosso sistema límbico, que são as nossas memórias de prazer, de proteção. Né? Então, o que eu deixo entrar? Só aromas sintéticos ou eu percebo a natureza através do meu sistema? E o meu paladar, eu escolho comer comida de verdade, comida que recebeu a caloria do sol, da chuva, da terra. O que eu estou escolhendo para mim? E o cabelo e a pele, né? Uma das coisas que eu queria ter aqui 1 hora para falar, porque é o que eu mais gosto de falar. A pele é o nosso limite externo e interno, que a gente se conecta. Hoje a gente sabe que existem muitos cremes hormonais que a gente passa na pele e que isso vai regulando o nosso sistema. Por que a gente escolhe colocar qualquer coisa? Né? E o cabelo se nutre do excedente que a gente tem no corpo. Então, imagina que quando ele cai, quando ele está fraco, quando ele está sensível, quando ele está descamando, alguma coisa está em desequilíbrio. Então, esses são nossas antenas do mundo, do que a gente está fazendo com o nosso templo sagrado. Ah, meu Deus. Tá. E aqui eu queria passar esse vídeo bem rapidinho. Everything you put in your skin goes into your bloodstream. And in the bloodstream it'll act like oils and fat.
okay? That goes not just for massage oil, it goes for cosmetics, it goes for creams and ointments, it goes for sea water, it goes for fluoridated water. It's on the skin, it goes into the bloodstream. And the regular rule, and this goes straight across the line, is very simple. If you wouldn't eat it, don't put it on your skin. That goes for cosmetics and underarm deodorants and goes for lipstick and everything else. E aqui essa foi a Charlotte Gerson, que é uma mulher que ela é falecida já, mas tem um trabalho muito interessante falando sobre tratamentos alternativos. Aqui também esse estudo de 2023, dessa publicação aí, que foi feita por essa revista, falando sobre tirar 20... Eles colocaram pessoas... Bom, eu vou passar rapidinho. There was a study recently that looked at removing certain ingredients from beauty and personal care products. So women without any history of breast cancer were asked to remove these ingredients from their products for 28 days. So that's very short. 4 weeks, right? They took cells from the breast tissue. They were all normal. They measured the amount of breast cancer gene expression. After 28 days, they took another sample. So after 28 days of removing these ingredients, they took another sample and they saw that the breast cancer gene expression dropped. And the only thing that they were asked to change about their lifestyle was to remove these ingredients from their beauty and personal care products. And which products were they told to remove and what ingredients were those? It was skincare, deodorant, shampoo, things that most people are using. And the ingredients were phthalates, which can often be found in fragrance. Fragrance or parfum can contain a huge number of chemicals. It's hidden behind this umbrella term because by law in Europe and in the US, manufacturers do not have to disclose this. It is considered trade secret. And within that chemical mixture are known carcinogens, endocrine disruptors like phthalates, and the most potent allergens known to man. Muito rápido. Eu vou passar mais rápido aqui agora, gente, porque meu tempo quase estourado. Então, eu acredito muito no poder das escolhas. E a beleza limpa, ela pode ser um caminho para que a gente possa fazer melhores escolhas. Porque os cosméticos de beleza limpa têm toda essa preocupação com as substâncias, né? Que não são substâncias tóxicas, são veganas, naturais. E trazem coisas saudáveis e bem-estar para o nosso corpo. Aqui um pouquinho do mercado, que eu vou passar bem rapidinho, né? As escolhas de mercado já estão sendo, né? O mercado, a gente falou bastante aqui na última palestra. O mercado de Clean Beauty é 3%, mas ele está crescendo 54% até 2028. E esse consumidor é muito interessante, depois vocês busquem um pouquinho mais, que chama LOHAS, que é Lifestyle Organic Health and Sustainable, que é um consumidor que existe nos Estados Unidos, nomeado desde 2002. E agora, em 2022, né, o último movimento já gerou 472,5 bilhões de dólares. E é aquele 30% do mercado americano já. Então, o consumidor que olha para sustentabilidade, regeneração, consumo consciente, levando para as suas práticas diárias. E aqui eu fiz uma lista, vamos dizer assim, do que a gente, para a gente ter mais consciência e mais impacto aí no nosso dia a dia, o que a gente tem que esperar de uma empresa, de ingredientes, de selos. Então, falando que eu acredito que antigamente, né, os 4 P's do marketing falava sobre produto, promoção, praça e preço. Hoje a gente está vivendo uma nova era, né? Esses 4 P's se transformaram em plataforma, pessoas, propósito e produto. Porque as pessoas têm que estar inseridas nesse contexto e o meio ambiente não tem mais como não estar pensando nisso. Então, nós como consumidores
temos que pensar nas empresas, se elas são fair trade, se elas fazem neutralização de carbono, se elas fazem logística reversa, consumo de energia, compostagem, reciclagem, valorização da bioeconomia. Quando eu compro um produto de bioeconomia, eu estou fomentando a floresta em pé, porque eu mantenho aquele produtor lá na floresta, conseguindo cuidar, ter a sua existência e cuidar da floresta. Então, eu aqui em São Paulo, comprando um produto da Amazônia, eu fomento esse mercado. Então, isso é muito importante, está na nossa mão a gente fazer. O Brasil, com os nossos 6 biomas, tanta biodiversidade, tanto recurso para poder fazer. Nós somos, assim, a bola da vez quando a gente vai na ONU e na COP. E quando a gente pode fazer a nossa ação pequena, a gente não olha para isso. A gente prefere comprar um produto da Shein, um produto de fora. Então, assim, gente, está na nossa mão mudar isso. E ali um pouquinho dos conceitos de orgânico, natural, vegano. Então, vou deixar isso para vocês depois. E se eu puder deixar 10 atitudes regenerativas que conectam corpo, mente e espírito. Eu só acredito a gente mudar um hábito quando a gente parte da gente. Então, tenham equilíbrio na vida, curtam a jornada, com intenção, disciplina e tempo, vale a pena estar aqui neste momento de mundo. Mantenha a mente leve e positiva, tudo é como tem que ser. E a gente tem que aceitar isso, porque cada coisa é colocada na nossa vida, porque a gente ainda tem que aprender alguma coisa. Somos natureza, se conectem com a natureza. Use o seu momento de autocuidado como um momento só seu. Escolha alimentos de verdade, que tem energia da terra, da chuva. Não delegue ao outro o cuidado que é seu. A gente pode ter especialistas nos orientando, mas o dia a dia das escolhas são nossas. Seja o seu melhor projeto de amor próprio. Olhe no espelho e não se critique. E tenha pausas, escuta, meditem. Eu acredito que o autocuidado é uma ferramenta de percepção e consciência. O estilo conectado à natureza é mais regenerativo. Utilizar o amor próprio como um propósito de se inserir numa comunidade, num bem maior. Busque deixar um legado na sua vida, não importa o que você faz, se conecte com isso. Isso é muito importante, a gente não veio a passeio, a gente veio para deixar a nossa marca nesse planeta. E se eu puder deixar aqui, eu não sei se a gente vai conseguir passar, porque o meu tempo já estourou. O Grupo Leis fez um documentário que chama Regenerar, Intenção, Disciplina e Tempo. E deixa eu voltar só para vocês. Aqui está o QR Code, estão 29 minutos, que a gente conta um pouco dessa conexão da beleza limpa e como isso a gente pode impactar o futuro do planeta. Então, eu peço, se eu puder pedir alguma coisa para vocês, por favor, assistam, porque é um documentário que a gente se orgulha muito de ter feito com alguns especialistas, algumas pessoas como nós, que não somos especialistas, mas somos pessoas muito conectadas a essa mudança de mundo e o que a gente faz no dia a dia. Então, deixar essa frase que o que desperta você todos os dias não é o despertador, e sim o seu propósito de vida. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa pela voz, e espero que eu tenha conectado aí com vocês.